Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abramos a Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 11. Hoje aprenderemos em Cristo a viver contentes em toda e qualquer situação. Hoje aprenderemos com Paulo o segredo do contentamento. Filipenses 4, a partir do verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Maravilhoso, eterno e soberano Senhor, a Ti louvamos e bendizemos o nome que é nome sobre todo nome. Agora, Senhor, abra o nosso coração, ilumina nossa mente para compreender a grandeza e a profundidade da Tua palavra. E que as minhas palavras, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, caiam sobre cada coração nesta manhã. É o que eu te peço em Cristo Jesus e lhe agradeço. Amém. Amém. Amados irmãos, o sociólogo Zygmunt Bauman dizia de forma acertada que a sociedade de consumo consegue tornar a insatisfação um estado permanente nas pessoas. Dado as grandes expectativas em possuir, acumular e conquistar sempre mais, a satisfação pessoal torna-se assim impossível. A comparação que estabelecemos entre nós no dia a dia, seja no trabalho e principalmente nas redes sociais, nos torna extremamente exigentes em relação aos requisitos necessários para encontrarmos satisfação. Dessa forma, a sua insatisfação gera cobiça, que disfarçada de trabalho duro, requer para si conquistas materiais, cuja falta vai te consumir, enchendo você de ressentimento e murmuração. O seu descontentamento, disfarçado de zelo, vai drenar a sua saúde, a sua paz e a sua alegria, que é oriunda da alegria da salvação. Até mesmo suas orações, que visam bens temporais, por vezes pode estar a serviço apenas do seu próprio ego, revelando um coração descontente com o que Deus já te deu em Cristo Jesus. Em suma, insatisfação que mobiliza sutilmente sua ambição poderá fazer da sua fé, amado e amada, apenas um instrumento para a busca de prosperidade material e emocional. Maridos descontentes, assim, racionalizam seus divórcios em proveito de prazeres futuros. Profissionais descontentes secundarizam suas famílias em proveito de ascensão e poder, e assim por diante. O filósofo francês Blaise Pascal dizia que toda a infelicidade humana e os problemas da humanidade derivam da nossa incapacidade de ficarmos quietos, sozinhos e em silêncio num quarto. Essa afirmação, que pode parecer exagerada, esconde uma verdade profunda e inconveniente a todos nós que somos descontentes por natureza. Ou seja, não há nada que você conquiste ou tenha, não há nada que lhe seja dado, carros, casas, posições, promoções, realizações, o que quer que seja, tudo isso só fará aumentar a sua sede e a sua insatisfação. Max Weber, talvez o maior sociólogo de todos os tempos, dizia ainda no século passado que no futuro, por causa do apagamento da vida religiosa, aquilo que ele chamava de
desencantamento do mundo, as pessoas iriam ficar presas numa espécie de jaula de ferro do poder, do prazer e do consumo. Dizia Weber, abre aspas, no futuro, todo mundo vai morrer de insatisfação. Mas, nesta manhã eu quero lembrar o seu coração o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse a Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa: Jesus Cristo. Eu quero lembrar a você nessa manhã que, conforme Paulo, devemos estar sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa manhã eu quero lembrar a você o que Neemias disse, que a alegria do Senhor é a vossa força. Eu quero lembrar o que o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Temos, irmãos e irmãs, uma sede infinita dentro de nós, mas apenas Deus pode saciá-la. E quem beber da água que eu lhe der, diz o Senhor, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te lembrar ainda que o Senhor é o seu pastor. E por isso nada te faltará. E preste muita atenção nisso. E se algo te falta, isso não é necessário, porque a minha graça te basta, diz o Senhor ao seu coração nessa manhã. O tratado sobre o contentamento cristão, Jeremiah Burroughs, irá dizer que devemos considerar em todas as nossas necessidades e inclinações ao descontentamento a grandeza das misericórdias que temos e a pequenez, a mesquinharia das coisas que nos faltam. Martinho Lutero irá dizer que o mar das misericórdias de Deus deve engolir todas as nossas aflições particulares. Cite qualquer aflição que você esteja enfrentando, irmão, e haverá, para contrabalançar, um mar de misericórdias da parte de Deus para absorvê-la. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, acerca do contentamento, em 1 Timóteo 6, verso 6 em diante, que a nossa piedade, a nossa prática cristã, a nossa caminhada na fé, só irá fazer sentido se banhada de contentamento. Ou seja, a piedade será uma grande fonte de lucro para nós, apenas e tão somente para quem se contenta com o que tem. É o que Paulo está a dizer. Lucro esse que Paulo ensinou como advindo, em primeiro lugar, da consciência radical de que não trouxemos nada conosco quando viemos a esse mundo e nada levaremos quando deixarmos. Isso significa que estamos apenas de passagem por aqui. Significa que este mundo não é a nossa casa e nem pode ser a fonte do nosso contentamento. Significa que quando estamos longe de casa, como é o nosso caso, não devemos esperar conforto como se estivéssemos em casa. Mas devemos esperar cadeias e tribulações, cuja vitória, porém, nos é garantida em nome de Jesus. Tem uma passagem de Senhor dos Anéis, uma obra que eu gosto muito, logo no início do livro, que reflete uma grande alegoria, uma metáfora da vida cristã perfeita. Trata-se de um diálogo entre Gandalf, que representa ali uma espécie de profeta, um evangelista, e Bilbo Bolseiro, o Hobbit, que representa, por assim dizer, a nós, seres humanos imperfeitos, que sempre buscamos o conforto e o sossego. O diálogo é mais ou menos assim. Gandalf chega para Bilbo e diz:
estou procurando alguém para participar de uma aventura que eu estou organizando. Está muito difícil achar alguém, Bilbo. Ou seja, Gandalf diz, estou procurando alguém para ir para o céu, Bilbo, para carregar a fé, mas está difícil de encontrar. Bilbo responde, acho que sim, Gandalf, ainda mais por esses lados. Nós somos gente simples e acomodada. E eu não gosto muito de aventuras. São desagradáveis e desconfortáveis. Fazem com que a gente se atrase para o jantar. Não consigo imaginar o que as pessoas veem nelas. Ou seja, Bilbo diz, esse negócio de carregar a cruz, de negar a si mesmo, de morrer para o mundo, essa coisa de viver contente em toda qualquer situação, isso atrasa a nossa vida. Gandalf responde, Bilbo, você vai ter uma história para contar quando voltar. Em outras palavras, você terá vivido a paixão de Cristo. E Bilbo responde, mas você pode me prometer, Gandalf, que eu vou voltar? E o Gandalf responde, não. Mas se você voltar, você não será o mesmo, porque terá experimentado, conforme as minhas palavras, a fonte de água da vida, e sem ela, você não poderá continuar a viver. Precisamos escapar dessa síndrome de Bilbo bolseiro, de quem não quer se atrasar para o jantar. Ou seja, precisamos ajustar nossas expectativas para a vida num mundo hostil e desafiador. Tal qual um peregrino que busca levar o precioso depósito da sua fé, apesar de tudo, para ver, como diz Paulo, se de alguma maneira possamos nós chegarmos à ressurreição dentre os mortos. Diz o sábio Jó no capítulo 7, porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os do assalariado? Precisamos, assim, encarar a vida como essa aventura pela fé em Cristo, como oportunidade de testemunho heróico de quem não ama as estruturas de poder deste mundo, tampouco aceita a glória que só é devida a Deus. Com alegria, nem um dia sem cruz, devemos dizer hoje, como já foi dito no passado. Precisamos, portanto, aprender a viver sem esperar que nossos desejos sejam todos eles satisfeitos. Precisamos aprender que se não há contentamento e plena satisfação, e preste atenção nisso, há, na verdade, um obstáculo entre você e Deus. Há, na verdade, uma enfermidade que se esconde naquilo que você acha que te falta. Precisamos aprender para que a nossa vida cristã seja real, que o mundo material que nos cerca não pode satisfazer o anseio da nossa alma, pelo que só Deus pode suprir. Há um vazio em nossas almas do tamanho de Deus, dirá Agostinho, e sendo assim, Deus nos convida nessa manhã a provar e ver que Ele é bom. Como diz o salmista, Jesus chama o sedento a ir a Ele e beber, pois quem vai a Ele, Jesus Cristo, não terá fome, e quem nele crê nunca terá sede. O apóstolo Paulo irá dizer no mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo, um pouco mais à frente, lá no verso 17, Deus, de tudo, irmãos, nos provê ricamente para a vossa plena satisfação. Quando Deus transforma o coração do pecador para que ele possa conhecê-lo pela fé, Ele dá a essa pessoa um desejo e um anseio por Ele. As coisas deste mundo não o satisfazem mais, são para ele refúgio, esterco. As riquezas mais gloriosas simplesmente se apagam diante da verdadeira comunhão com Deus vivo. Porque a tua graça, irá dizer o salmista, é melhor do que a vida. O homem que teve sua vida transformada faz como Eliseu após receber seu chamado.
Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Queime a nau, não olhe para trás. Você que pôs a mão no arado, encontre doravante a plena satisfação apenas em Cristo Jesus. No fundo, uma das principais características do homem, da mulher cheia do contentamento de Deus, é um anseio sempre, curiosamente, insatisfeito por conhecer mais a Deus. Assim, por ti, ó Deus meu, suspira minha alma, diz o salmista, pois não há outro em quem eu me compraza na terra. Uma outra característica do cristão contente em toda e qualquer situação é que ele está sempre convicto de que a sua cidadania está no céu. E por isso são as coisas do alto que ocupam a sua mente, que mobilizam o seu pensamento. E isso não tem nada que ver com escapismo, com fuga da realidade negativa. Mas de modo a fazer morrer o pecado em quem assim age, a fazer com que ele batalhe ainda mais por santidade, serviço e amor ao próximo. Pensar nas coisas do alto gera piedade, aperfeiçoamento nas virtudes. Pensar nas coisas da terra, por outro lado, gera uma inquietante, angustiante busca egoísta por essas coisas, que passam, com o tempo, a orientar, a determinar a nossa vida. No limite, o contentamento chega através, e preste muita atenção nisso, do reconhecimento das realidades gloriosas que nos aguardam no céu. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, naqueles que murmuraram, naqueles que vivem na murmuração, que é o fruto amargo do descontamento, para quem a Bíblia iguala com rebeldia, reclamar da situação em que você se encontra, irmão, pressupõe que você talvez organize melhor que o próprio Deus a realidade dos fatos. Supõe se colocar no lugar do próprio Deus. Em não havendo contentamento, há murmuração. E murmurar presume talvez que você seja mais sábio e justo que o próprio Deus. Em não havendo contentamento, há crítica. E criticar significa, no fundo, que a sua vontade é que devia, afinal, prevalecer. Aquietai-vos, diz a palavra, e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E considerando, e aqui eu caminho para o fim dessa minha longa introdução, e considerando que o contentamento vem de um aprendizado, considerando que é preciso aprender o contentamento, diz Paulo aos Filipenses, é que eu irei dedicar a fazer, a partir de agora, um brevíssimo curso dessa arte e segredo, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, não eu, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nosso Senhor. Acompanhe agora o texto de Filipenses 4, mais uma vez. Verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, quando escreveu esse trecho, estava preso em Roma, corria os primeiros meses do ano 63. É da prisão em Roma que ele escreve a igreja de Filipos, que ele havia plantado 13 anos antes, no ano 50, juntamente com a sua equipe missionária, Silas, Timóteo e Lucas, que escreve na primeira pessoa do plural em Atos,
a partir do capítulo 16, essa aventura heróica. Foi a partir da SAF, sim, da SAF, da época, da igreja primitiva, um grupo de irmãs que se reuniram à beira de um rio, que Paulo começou a evangelizar aquela cidade que seria a porta de entrada do evangelho a toda a Europa. Como prova de amor, quando a igreja de Filipos soube que Paulo estava preso em Roma, passando severa necessidade, fez uma coleta, uma oferta, e mandou um irmão chamado Epafrodito entregar. Porém, Epafrodito caiu doente nessa missão já em Roma. E somente quando ele se recuperou plenamente, é que Paulo mandou ele de volta a Filipos, com um presente debaixo do braço, a saber, essa carta de Filipenses. A carta de Filipenses, portanto, reflete a alegria pela obra de Deus, tanto na vida da igreja que prosperava, quanto nas prisões e cadeias de Paulo, que fazia com que o evangelho se alastrasse na casa de César, quanto na cura, evitando tristeza sobre tristeza, na vida de Paulo, de Epafrodito. A esta altura, no capítulo 4, Paulo vai dizer que se alegrou sobremaneira por aquela oferta. Alegrei-me sobremaneira pela oferta. Mas, preste atenção nisso, que independente da pobreza, ele já tinha ciência para viver. Independente da situação, ele tinha um conhecimento preciso para resolver aquele problema. Independente da circunstância, Paulo tinha o cálculo, a fórmula certa para resolver aquela equação problemática. Pois é isso que o texto certamente está falando quando fala em aprendizado. Paulo tem como que era a palavra grega no original, que se refere conceitualmente a mateses. Aprendizado, mateses, que dá origem à palavra matemática. Ou seja, você pode mandar o problema mais complexo, com inúmeras variáveis. Veja o verso 12 com as variáveis. Para a variável fome, amém. Nudez, amém. Enfermidade, amém. Açoites, amém. Naufrágios, glória. Honras, amém. Humilhação, amém. Fartura, amém. Escassez, amém. Para todas as situações, Paulo tinha um saber que demandou dele um aprendizado. E nessa manhã esse aprendizado está disposto a todos que recebem a promessa de Deus uma vez mais. Quantos tomam posse desse aprendizado em nome de Jesus? Glória a Deus. Saber desse aprendizado vai nos impedir de nos descontentar. E sabe por que você anda descontente, irmão? Sabe por que você anda descontente, irmã? Porque você ainda não aprendeu essa matemática. Essa arte do contentamento e esse aprendizado demanda exatamente, preste atenção, essa situação que você está passando. Portanto, se alegre em nome de Jesus. Preste atenção agora na palavra contente. Contente aqui significa aquele que se contém, que está preenchido. Contente aqui significa aquele que está cheio, guarde essa palavra. Aquele que está cheio. Contente aqui significa aquele que tem total autossuficiência, que é originalmente o que implica diretamente o texto. Contente, autossuficiência. Aquele, portanto, no limite que se basta. A melhor tradução desse trecho, a meu sentir, seria, portanto, aprendi a ser autônomo em todas as situações que me encontro. Mas, o irmão que me ouve com atenção, pode estar pensando que agora eu vou na contramão de tudo que eu vinha falando. Pois se Paulo aprender a ser autônomo, logo, ele não precisa de Deus. Não! Veja o que diz o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo se aniquilou de tal forma, Paulo se esvaziou de tal maneira, que assim sendo tornou-se um nada, totalmente unido a Jesus,
que é tudo e deve ser tudo em nós. Dessa forma, vivendo em Cristo, Paulo podia ser invulnerável. A autonomia de Paulo era sua total dependência de Cristo. Sua autossuficiência vinha de ter Jesus Cristo como suficiente em sua vida para tudo. Portanto, o segredo do contentamento é uma comunhão tão profunda e íntima com Jesus, que nos enche do seu Espírito até que nada mais importe. O segredo do contentamento vem da vida que morreu para as coisas do mundo, para poder viver a vida de Deus. O segredo do contentamento é encontrar plena satisfação na graça que é derramada pelo Espírito Santo em nós. Uma vez mais, eu creio nessa manhã. O segredo do contentamento é ter como combustível não as riquezas, não os prazeres, não a glória, não a aprovação de homens, nem mesmo a saúde ou a liberdade, mas o óleo, o azeite do Espírito Santo que carregamos em nome de Jesus. Assim, de um modo existencial, a onipotência de Deus espiritualmente se comunica a nós. Não literalmente, por favor, me entenda, mas nos ensinando caso a caso a viver contente em toda e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, caminhando para o fim desse sermão, eu preciso aplicar esse texto às nossas vidas. Dizia John Knox que a parte mais importante de uma pregação, pastor Zé Vieira, é a aplicação. E de pregação ele entendia um pouquinho, né? John Knox. Antes da aplicação, o princípio de tudo que foi dito aqui, preste atenção, é que o Espírito Santo pode nos dar o poder e a capacidade, ainda hoje, a viver como Paulo viveu. Diz Romanos 15:4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, a promessa de viver contentes em toda e qualquer situação é algo para hoje, para agora, para aqueles que recebem essa palavra pregada em nome de Jesus. Algo importante a ser dito ainda é que estar contente, apesar de tudo, não implica comodismo, conformismo e acomodação. Muita atenção nisso. Muito ao contrário, e preste atenção, eu repito, significa que depois de fazermos tudo o que é possível para melhorar nossas circunstâncias, nosso trabalho, nosso ministério, o mundo à nossa volta, precisamos entregar o resultado nas mãos de Deus. Significa que depois de fazer toda a dieta e tudo que a medicina orientou a fazer, tendo orado, você deverá se contentar com sua saúde, quer você melhore ou não. Significa que depois do trabalho árduo, do estudo incansável, precisaremos nos contentar, amado e amada, com o que Deus nos trouxer como resultado, porque isso será o melhor para nós. Nunca nos esquecendo que seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Com esse princípio, para aplicação, guarde agora 3 pontos para viver contente em toda e qualquer situação. Primeiro ponto, meditação nas Sagradas Escrituras. Veja o Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muita atenção. Antes o seu prazer, a sua satisfação, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditação na palavra que traz contentamento. Veja ainda como o autor aos Hebreus, que provavelmente é o apóstolo Paulo, veja como ele obtém contentamento. Hebreus 13, verso 5, parte B. Muita atenção. Contentai-vos, ou seja, encontre satisfação, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, ou seja, ele chega ao contentamento a partir da reflexão na palavra, ou seja, lendo a Escritura, ele tomou posse da promessa, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Ou seja, o meio que o autor inspirado usa para sacar contentamento é o meditar na palavra e tomar posse das promessas de Deus. Segundo ponto,
oração. Veja o que diz o Salmo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Quer enfrentar as calamidades? Não é a situação de si, mas de quando? Oração deve ser o suporte. Davi irá dizer: este pobre homem clamou, o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Este pobre homem clamou, o Senhor o ouviu e o libertou de todas as tuas tribulações. Terceiro ponto: meditação, oração, comunhão. Comunhão em que sentido? À medida em que mais nos unimos a Cristo, mais Ele nos dá a graça para enfrentar toda a situação. A graça que vem pela comunhão no corpo de Cristo, na igreja. A comunhão que vem da participação da mesa do Senhor. Comunhão que vem pelo batismo e da vida vivida como culto prestado a Deus. Comunhão é o que fazemos nessa manhã também. Meditação na palavra, oração incessante, comunhão no corpo de Cristo e nos sacramentos. Daí vem o aprendizado e o segredo e a arte do apóstolo Paulo. O aprendizado necessário daquele e daquela que tudo pode em Cristo que o fortalece. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. 30 minutos fechados exatamente nesse momento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos elevar o nosso pensamento e todas as nossas intenções ao nosso Senhor e Salvador. Maravilhoso, eterno e soberano Senhor que estás no céu. Nessa manhã, meu Deus amado, Deus querido, eu levanto a minha voz em súplica pela vida, pela família, pelo trabalho de cada irmão e irmã que está aqui nessa igreja, que me ouve, onde quer que se encontre. Pai, alcança com graça, com poder, com libertação, com cura, com restauração, com renovo, mas sobretudo com a arte do contentamento, Deus, para que possamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Dá-nos a clareza de que nós pertencemos a Ti e o nosso coração sempre estará inquieto enquanto não aprendemos a repousar em Ti. Por isso, sei agora, em nome de Jesus, com esta igreja, Senhor, para que possamos, quer nos dias maus ou bons, estar alegres, firmes e exultantes em Cristo Jesus. Pai, essa é a minha oração, em Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.